2014. Começaremos hoje uns minutinhos antes, porque o Tidimar tem um compromisso e aí ele vai ajudar. É o aniversário da filha. Ata para apreciação 1545, do dia 8 de abril de 2014. Alguém tem alguma questão a corrigir pela ata? A secretária já corrigiu até, acho que eu falei até, mas a ideia é essa, né? Então, a correção já foi feita e eu retifico então essa parte. Nossa, mais alguém? Votação, Augusto? Alcido? Por favor. Silvani? Favorável. Paulo? A favor. Úrsula? A favor. Verônica? A favor. Vidmar? A favor. Pires? A favor. Ata 1545, dia 8, aprovado. Vamos às correspondências com o secretário Alcido. Ofício 112 de 2014. Justiça, senhor presidente. A nossa saudação para a nossa senhoria e os demais vereadores. Através do presente expediente, passamos a responder a conteúdo do ofício provido do Poder Legislativo, tratando-se dos que seguem enumerados. 060, senhor presidente. A respeito da sua indagação à Secretaria da Saúde e Assistência Social, informe que os médicos que atendem no Mais Vida recebem por hora R$ 130 e que o custo mensal do serviço prestado pela respectiva empresa, conforme o número de horas aproximadamente, é de R$ 120.900. Outras informações que forem julgadas pertinentes poderão ser obtidas diretamente na Secretaria em pauta ou na Secretaria da Administração. Ofício 079, vereadora Silvani Mendes, em atenção à solicitação, informo que 16 empresas confirmam a sua instalação na colônia japonesa. No primeiro lote de áreas comercializadas, sendo que o preço do metro quadrado de cada lote é de R$ 60. E o tamanho dos lotes varia de 1.782 metros quadrados a 9.331 metros quadrados. A comercialização dos lotes foi autorizada pelo Poder Legislativo e está sendo paga em parcelas semestrais. Um dos pré-requisitos foi a formalização de protocolo do projeto de instalação, uma semana antes, na Secretaria de Desenvolvimento. A relação das empresas é a seguinte: Airfix, Marvin Comércio de Bebidas, Line Comércio de Ações de Transportes Limitado, Black Lantern, Világio, Unipele, Dublauto, Viva Bordados, Luiz Brui, Empreiteira Cru, Empresa de Usinagem Ainix, Tal Assessoria, Praja, Fabjon, LN, João. 101, vereador Cleiton Lira. Informamos que a Secretaria de Administração e o Departamento Jurídico estão trabalhando no encaminhamento das questões atinentes ao processo de abertura do concurso público. Todavia, nesse momento, ainda não temos como precisar uma data em que isto deverá acontecer. A nossa orientação é no sentido de que isto possa ser procedido o mais breve possível. Sendo que tínhamos para expor, nos firmamos reiterando o nosso protesto de estima e apreço e nos colocamos à disposição para oferecimento de maiores esclarecimentos, caso isto for julgado pertinente. Cordialmente, Arnaldo Nai, prefeito municipal. Ofícios 104 de 2014, senhor presidente. Em resposta ao ofício de número 153 de 2014, em resposta ao questionamento havido pelo vereador Alcido Ratz, informo que localizou-se o empenho de número 010676 de 7 de 2013, que tratou da aquisição de condicionador de área pelo município de Mutim, no valor de 18.975, equivalente à compra e instalação com material necessário para a mesa, de 9 aparelhos e não 2, conforme mencionado no ofício referido. Em anexo, acompanha cópia da nota do empenho para verificação pelos nobres e diz:
bem como informa a disponibilidade e informação junto ao portal de transparência do município. Coloco-me à disposição para esclarecimentos que se fazem necessários. Atenciosamente, Arnaldo Knaip, prefeito municipal. Ofício 105/2014, em resposta ao ofício de número 150/2014. Senhor Presidente, ecografias são exames de imagem considerados de média complexidade, de responsabilidade do Estado. Atualmente temos uma cota mensal de 60 exames. Dessas, garantimos assistência a todas as gestantes do município e ainda a todos os casos com pedido de urgência, restando assim pouco para os pedidos eletivos, gerando assim a grande demanda reprimida da Secretaria. Quanto ao caso relatado pelo vereador João Global, referente a encaminhamentos a Novo Hamburgo para a realização do referido exame, informamos que, para auxiliar os pacientes com pedidos eletivos, foi realizada uma pesquisa de preços na clínica de Ibuti, entre os outros mais próximos, como Novo Hamburgo e Estância Velha. O resultado desta pesquisa apontou Novo Hamburgo como o valor mais acessível, sendo esse apresentado aos pacientes como opção, ficando no seu critério realizar o exame particular ou aguardar na fila de espera. Qualquer caso de deslocamento deve ser previamente agendado com o setor de regulação e será atendido conforme disponibilidade do veículo, sendo que tínhamos para expor aqui no nosso voto de preço e consideração atenciosamente Arnaldo, não é prefeito municipal. Ofício 107, senhor presidente, em atenção ao ofício de número 102/2014, no qual o vereador Cleiton Bigo solicitou informações sobre carta convites pedidos aos donos de postos de lavagem e quais os postos que receberam as cartas e quais foram os contemplados. Temos a informar que até o presente data não foi publicado o edital da carta convite. Esclarecemos, portanto, que apenas foi realizado um levantamento dos preços junto às lavagens para posteriormente ser providenciada a licitação, que provavelmente deverá ocorrer na modalidade pregão de registro de preços. Sem mais, contamos com o apoio e compreensão dos senhores vereadores. Atenciosamente, Alain Knaip, prefeito municipal. Resposta do ofício de número 111/2014, senhor presidente. Em resposta ao ofício 111/2014, de 19/3/2014, item 4, informamos. Em conformidade com o ofício recebido da autarquia Água de Ibuti, inicialmente foram locados 2 veículos da empresa autolocadora Schumacher. Locação formalizada através do contrato de número 003 de 2013, pelo prazo de 6 meses. No início de 2014, foi realizado o termo de alteração de número 001 de 2014 no contrato de número 003 de 2013, prorrogando por um período de 3 meses a locação em apenas um veículo. Sendo que tínhamos para expor, reiteramos nossos votos de apreço e consideração atenciosamente ao prefeito municipal. Ofício Gabinete 109/2014. Resposta ao ofício de número 116/2014. Senhor presidente, em resposta ao ofício de número 116/2014, de 19/3/2014, ao vereador Alcido Ratzinger, informamos. Solicitação das cópias de atos do plano diretor segue em anexo. Critérios usados para a escolha dos membros do plano diretor aqui são a Lei Municipal número 2215 de 2006, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Plano Diretor e Urbanismo. A Lei Municipal número 2813 de 2013 altera a Lei Municipal número 2215 de 2006 para incluir a Metroplan, cuja participação, além de trazer experiência de outros municípios e regionais metropolitanos, possibilita também um convênio de participação de cooperação entre Metroplan e o município de Ibuti, onde
parcelamentos menores, respeitando alguns critérios, ficam isentos de amência deste órgão. Foi concluído um membro representante do CLAU, cuja participação está aguardando indicação desse Conselho. As razões da escolha de entidades que indicaram os membros no ano de 2006, bem como na alteração de 2013, foi porque o Poder Executivo, corroborado pelo Legislativo, acreditou ser estes os representantes significativos de cada segmento. Os membros indicados pelo Executivo o são pela sua qualificação e disponibilidade de participação, respeitando ainda a previsão legal. Alteração de 50 para 40 cota de aula da Zona Mista 2, já que isto não foi apresentado nas reuniões do Conselho e nem na audiência pública. Na Zona Mista 2, houve uma redução da cota de aula que determina o número de unidades e uma modificação relacionada à área de lote de 50 para 40, por solicitação das imobiliárias, com a justificativa de que hoje são procuradas salas menores para comércio e serviços, principalmente por profissionais liberais que ocupam pequenos espaços para seu atendimento. A comissão entendeu que, mesmo não tendo a devida manifestação dos interessados na audiência pública, o aumento da unidade, como por exemplo um lote de 360 metros quadrados passaria de 7,2 unidades para 9, haveria somente um pequeno aumento de densidade, sem prejuízo na volumetria de edificação, já que ali a possibilidade de construir 8 pavimentos e índice de aproveitamento de 4,2. Quarto, quais as APPs que foram retiradas ou desafetadas? As APPs não foram retiradas nem desafetadas, até porque não existe desafetação na área de preservação permanente. Na área de avaliação do plano anterior foi copiado o mesmo mapa de APPs elaborado em 2006 pela equipe técnica da época. O que se tem encontrado em alguns locais são desconformidades, por já não existir mais o corpo de água indicado no mapa. Há registro de que já não existiam em 2006, o que leva a crer que o mapa elaborado foi baseado na altimetria, isto é, dedução por curvas de nível e não por visita de registro no local. Este mapa segue como indicador de APP, tendo que cada imóvel ser vistoriado no local exato na ocasião de um pedido de edificação pela Secretaria de Meio Ambiente. Quinto, qual é o número de áreas verdes e sua localização? Segue anexo mapa indicando as áreas verdes. Conceito da área verde, área destinada à recreação da população através de praças, parques e similares. Sendo que tínhamos a expor, reiteramos nossos votos de apreço e consideração atenciosamente na prefeito municipal. Ofício do gabinete 113. Resposta ao ofício de número 154. Senhor Presidente, em resposta ao ofício 154/2014, de 3 de 4 de 2014, da vereadora Silvani Alves, encaminhamos anexo os documentos do edital número 36 de 2013. Sendo que tínhamos para expor, reiteramos nossos votos de apreço e consideração atenciosamente Arnaldo Cunha. Ofício do gabinete 114/2014. Informamos a resposta ao ofício de número 155 de 2014, item 1. Senhor Presidente, em atenção ao ofício de número 155 de 2014, de 3 de 4 de 2014, item 1, do vereador Paulo Filho, informamos que segue em anexo a relação nominal de servidores contratados emergencialmente, sendo que tínhamos para o momento reiteramos nossos votos de apreço e consideração atenciosamente Arnaldo Cunha, prefeito municipal.
Ofício de Gabinete 115/2014, em resposta ao ofício de número 155/2014, senhor Presidente. Em resposta ao ofício de número 155/2014, de 3 de 4 de 2014, informamos que a imobiliária que locou o prédio para IMEX foi a imobiliária Landhaus Limitada. A IMEX recebeu incentivo da Prefeitura durante 2 meses. Por ocasião ao reembolso de valores, a Secretaria de Desenvolvimento, juntamente com a Procuradoria Jurídica, estão analisando as medidas cabíveis, havendo necessidade de notificação da empresa para prestação de esclarecimento. Poderá o município proceder, em sendo o caso, com a solicitação de reembolso no valor concedido a título de ajuda de custeio de aluguel da empresa IMEX. Sendo que tínhamos a expor, reiteramos nossos votos de apreço e consideração, atenciosamente, Bernardo Claro, prefeito municipal. Ofício do Gabinete 102/2014. Senhor Presidente, a Administração Pública Municipal vem, através do presente, solicitar a retirada dos projetos de lei do número 121/2013, 122/2013 e 123/2013. Plano Diretor, Parcelamento de Solo Urbano e Código de Obras. Destaque-se que, apesar de discordância do Poder Executivo com relação à motivação da sugestão da retirada de pauta pelo Poder Legislativo, esta havida em razão de parecer jurídico emitido pelo advogado especialista contratado pelos nobres edis, com o intuito de evitar maiores discussões, bem como com a intenção de proporcionar maior possibilidade de participação popular, decidiu-se por acatar a indicação. Porém, é de se ressaltar que a discordância em relação ao parecer que norteou a Câmara Municipal surge em razão de entender a atual administração ter sido os regulamentos legais para o encaminhamento dos referidos projetos, conforme inclusive demonstra o documento anexo. Sendo que, ao parecer emitido pelo nobre especialista, restou embasado em simples denúncio de pessoas sem conhecimento específico na área jurídica ou técnica. Por fim, informo as datas, horários e locais de audiências públicas a serem realizadas. Dia 2/5/2014, 19 horas, junto à Associação Cidade Nova. Dia 3/5/2014, 10 horas e 30 minutos, junto à Associação Morada do Sol. 3/5/2014, 14 horas e 30 minutos, junto à Associação Harmonia. 3/5/2014, 17 horas e 30 minutos, junto à Escola Estadual Professor Matias Chips. E 5/5/2014, às 19 horas, junto à Escola Municipal Nelo Julieta Schneck. Colocamos-nos à disposição para esclarecimento dos que se fizerem necessário. Atenciosamente, Arnaldo Maia, prefeito municipal. Seria isto. Obrigado, Cido. Vamos para a distribuição de projetos. Projeto de Lei 28/2014 altera o dispositivo da Lei Municipal 2853/2013, que autoriza o município a aderir ao programa Mais Médicos e concede a justa pecuniária aos médicos participantes. Comissão de Justiça. PL 29/2014 altera o dispositivo da Lei Municipal 2749/2013, que institui o quadro provisório de cargos da água de Ivoti. Comissão de Orçamento. Projeto de Lei 30/2013 também, concede revisão de vencimentos aos servidores municipais. Comissão de Orçamento. Ordem do dia. Estaremos agora votando as ordens do dia, os projetos da semana passada. Projeto de Lei 21/2014 altera a redação do inciso 4º do artigo 237 da Lei Municipal nº 2.524 de dezembro
de 2009 e da outras providências. Com a palavra a Comissão de Justiça. Finança. Finança? Não, só das finanças. Então é as finanças, aqui foi colocado Justiça. A Comissão de Finanças. Sim. Bom, aqui tem com a Justiça, então até está sem parecer aí, devido à questão da não saber de quem era, então acho que o fato também não veio resposta ainda, né, do que foi pedido. Acho que o Lúcio, não sei se conseguiu trazer alguma coisa. Exato, o Maurício e ele vai encaminhar para o próximo dia. Então, é sem parecer, presidente. Projeto de Lei 23 de 2014 autoriza a celebração de congresso da Associação Comunitária de Iboti, Rádio Iboti, com a palavra a Comissão de Orçamento e Finanças. Bom, já foi debatido, já foi conversado, a gente fez o parecer até já na semana passada, mas por pedido então do Itmar, a gente esperou mais uma semana, mas o parecer nosso, pelo menos o que a gente concluiu entre eu e o Pires, é o seguinte: conforme o parecer da comissão, a rádio não é totalmente comunitária, pois não presta somente anúncios gratuitos, pois a mesma efetua cobranças de anúncios e propagandas dos eventos. A comissão sugere que este valor seja destinado para auxílio e moradia da Brigada Militar de Iboti. Esse é o parecer, a gente tem fatos novos, mas está à disposição de cada vereador a sua opinião. Edmar, faz parte da comissão. Na verdade, eu busquei, então, no decorrer da semana, saber de empenhos que foram feitos todos os anos, de 2010 até 2014, e, na verdade, tem alguns que praticamente chegam ao valor daquilo que está se propondo, né? Que seria os 30 mil durante um ano, e aí, então, com as atividades de divulgação livres, né, de qualquer tipo de despesa. Temos aqui em 2010, 19 mil, 2011, 22 mil nos quebrados, 2012, 15.400, 2013, 27 mil, 26.955 e 2014, 12.355. Eu, na verdade, analisando assim, friamente, então, assim, discordo da comissão, né, uma colocação minha pessoalmente. Eu imagino também que a rádio, assim como uma empresa, o recurso dela hoje para se manter na cidade. A gente sabe que ela tem pessoas que ali trabalham, hoje são 6 pessoas, eles vão em busca de patrocínios. E a gente sabe que também existe um desgaste bastante grande da comunidade, por exemplo, das empresas, que eles têm um custo para se manter, tem aluguel, tem as pessoas que trabalham, as pessoas não têm como trabalhar gratuitamente. Então, não tem como também botar sempre as mesmas empresas para patrocínio de horários, a gente sabe que, por exemplo, assim, eles têm os horários que eles conseguem patrocínio, mas assim, conversando até com um dos sócios, isso acaba se tornando também pesado para os munícipes, para as pessoas, as empresas do município, acabar assim, patrocinando sempre a rádio para que ela possa continuar divulgando tudo que são notícias e apoiando eventos municipais e até eventos não municipais. A gente sabe que o valor de 30 mil reais hoje, se nós compararmos aqui aos empenhos que foram feitos, vai ficar muita pouca diferença. Tem um empenho que num mês ele deu quase 30 mil reais. Então, assim, isso faz com que durante um ano
será mais feito da parte da rádio, cobrando anúncios, divulgações, programações da parte do município. Eu vejo isso de forma positiva, porque imagino que a gente também incentivou muitas empresas, a gente precisa que a rádio continue, acho que ela está fazendo um belo papel na nossa comunidade e, na verdade, não imaginavam que os empenhos já eram de valores tão expressivos durante esses anos todos. Então, assim, o meu parecer seria favorável que a gente fizesse, então, levasse na concordância desse projeto, para que a rádio realmente consiga continuar com esse bom trabalho e daqui a pouco até investir mais em algum, teve até o Lúcio que comentou, mas tem alguns locais que não pegam muito bem, então daqui a pouco se falta alguma antena, alguma coisa que ela possa também com isso poder estar melhorando para que todas as pessoas possam estar com um sinal bom e poder ouvir bem a nossa rádio divertida. Meu parecer então seria favorável. Mais alguém? Verônica, Úrsula, depois. Sim, na verdade eu acho que o Dietmar conseguiu expressar muito bem a questão. Eu acho que se a gente aprova esse projeto, a gente está fazendo a coisa de uma forma bem transparente. É isso que é repassado e ponto final, né? E a rádio vai prestar esses serviços divulgando todos os eventos e a prestação de serviços à comunidade também, né? Porque a gente, toda a questão que consta aqui no projeto de anúncios, de documentos que são extraviados e tudo mais, né? Que assim, e todos os eventos no município e os espaços que se tem para divulgação de coisas que vêm em benefício da nossa comunidade. E eu fico muito tranquila pela questão da transparência, que nós estamos aprovando um valor específico, definido, e é dentro disso que vai se trabalhar. Eu acho que se a gente ajuda outras associações, né, ajudamos a Sociedade de Nova Vila, né, que pôde então reformar o seu telhado, nós ajudamos a Sociedade Harmonia, né, que também, querendo ou não, é uma forma de associação, né? Por que não, então, a rádio, que também presta serviços à comunidade, né? Quem sabe com isso, como o Dietmar deixou bem dito, podem estar investindo para poder atingir a comunidade na sua plenitude, né? Então, eu acho que é importante, sim, que o poder público tem o dever, sim, de poder estar contribuindo com a associação da Rádio de Voti também. Então, meu parecer também é favorável. Eu acho que ele vem de encontro às necessidades de Voti. Úrsula? Eu tenho a mesma opinião. Eu acho que nós estamos ajudando várias associações e eu acho que a rádio ela tem 10 anos e ela já ajudou muito o município. Ela não só ajuda a prefeitura, mas sim, ela dá espaço para as comunidades católicas e evangélicas que têm programa. Ela dá espaço, eles têm até a comunidade católica, o padre me falou no domingo na missa que tem agora um programa também à noite, né? Que antes não tinha. Então, o sindicato tem seu espaço, a Liga, tem várias entidades que usam esse espaço gratuitamente e alguém, de uma maneira, vai pagar, porque eu acho que nem o relógio mais trabalha de graça. A gente precisa colocar pilha para ele trabalhar. Então, sabemos que é uma rádio comunitária, mas sabemos que eles também precisam de uma fonte de renda para eles poderem sobreviver, porque senão não consegue sobreviver. Pensando que nem o sindicato também faz trabalho, né? Mas ele também cobra dos seus filiados, né? Seus associados. Então, todos nós sabemos que nós não podemos trabalhar sem ter algum recurso para trabalhar. Creio que hoje de manhã eu até falando também com um dos sócios, e ele me disse, olha, está aberto sempre, se é perdido algum documento, é falado, se tem algum animal que está perdido, se alguém vem me pedir
de uma festa que não, né, a gente divulga. Nós sabemos muito bem, nós também está aberto para a Câmara de Vereadores, né? Se a gente quiser usar a palavra na rádio, nunca nós cobramos nada. Então eu acho que nós realmente não estamos fazendo nada de errado. Assim como a gente está trabalhando, ajudando as outras associações, nós não temos por que não ajudar eles. Eu acho que está bom, tem que continuar. Creio eu me lembro que, até comentando também com outra pessoa, disse, puxa, quando começou a rádio era difícil de escutar em alguns lugares. Hoje tem ainda problemas, mas ela é escutada muito, não só no município de Voti, como nos vários municípios vizinhos. Eu me lembro que Estância Velha, um tempo atrás a gente escutava aqui, 2 irmãos, era uma rádio que era escutada muito, nós principalmente lá no núcleo da Feitoria Nova, me lembro que a Norma adorava, escutar a rádio em Voti, não pegava 2 irmãos e ela ainda sempre xingava. Então eu acho que nós não podemos agora deixar a nossa rádio sair do ar por causa de nós não poder colaborar. Acho que está tudo bem claro, bem específico, se a gente fizesse alguma coisa que não fosse claro, nós realmente não íamos estar a favor. Então, meu parecer também é favorável. Obrigada. Paulo? Sim, presidente. Assim, ó, ninguém está dizendo que a rádio não é importante. Eu só não entendi a fala do Alcido dizendo que a rádio ou ela é comunitária ou ela é não comunitária, pelo parecer da comissão. E eu conheço a rádio sendo comunitária, pela documentação dela que existe, né, uma associação. Mas sim, independente do parecer da comissão, eu já tenho o meu parecer também, a minha convicção. Nós, enquanto sindicatos sapateiros, nesses 10 anos, nós somos parceiros da rádio, a gente contribui, não é de graça, Úrsula, a gente contribui com a rádio através de apoios culturais, né, festas, programas de sindicato, né. Claro que a gente sabe também que a Rádio Voti não tem um preço que nem uma rádio de Hamburgo, que seria uma rádio comercial. Né. Claro que as rádios comunitárias são mais acessíveis na questão dos preços, né. Então, assim, durante a semana, mesmo eu não sendo da comissão, durante a semana conversando com várias pessoas, né, escutando as suas manifestações a respeito do projeto que tem nessa casa. Conversei na sexta-feira, inclusive, com o Osmar e com o próprio Roque Antônio, porque fui lá fazer o programa do sindicato, né. Já tinha colocado a minha posição para eles, né, de qual seria a minha posição. Mas, assim, ninguém está desmerecendo a rádio, dizendo que ela não é importante. Ela é uma rádio comunitária, ela é o papel de uma rádio comunitária, prestar serviços de informações, né, e o que ela faz muito bem, né, ninguém está questionando isso, né. Também é importante lembrar que, além da rádio comunitária importante, nós temos muitos outros serviços que são extremamente urgentes, né, a serem realizados. Né. Também vale registrar, como a Úrsula disse que o sindicato tem associados, não se sabe quantos sócios tem a Rádio Voti. Quantos tem associados à Rádio Voti? Porque ela é uma associação. Né. A gente sabe que foi repassado recurso para a Sociedade de Harmonia, né, para fazer reformas, inclusive reformas não só da Harmonia, como ali na Nova Vila, na sociedade, reformas necessárias, exigências do próprio Corpo de Bombeiro para a segurança. Né. Então, essas sociedades também têm associados. Né. A gente sabe que eles têm associados. A gente não sabe quantos associados a Rádio Voti tem. A gente sabe que tem uma diretoria composta, né, trabalhando e fazendo um trabalho bom, mas também em cima disso, das opiniões, e eu consigo colher durante a semana com os moradores, o pessoal da rua, porque a gente trabalha muito também na rua por causa do nosso serviço, né, e não só na rua, lá dentro do sindicato também, tem várias manifestações de pessoas favoráveis a esse projeto né, dessa ajuda dos 30 mil. Mas, por outro lado, também temos bastante pessoas também contrárias, que as pessoas entendem que tem mais necessidade e urgência outras questões, né, do município.
Então, assim, são várias questões que têm que ser levadas em consideração, né? Desse projeto aqui da Rádio Goti, dessa ajuda de 30 mil. Ninguém está dizendo que, de fato, não foi ajudado outras associações, né? Inclusive a Associação Namorado do Sol está pleiteando, tentando colocar a documentação deles em dia, para também conseguir, né? Então, se nós olharmos pelo número de sócios, hoje, a diferença deve ser bastante considerável, né? Mas mesmo assim, independente do que as pessoas comentam na rua, o que elas se questionam, o que elas se perguntam, o que responde, o que argumenta, faz debate, independente, acho que cada vereador deve ter a sua consciência, né, de que forma ele vai proceder na hora do seu voto, né? Então, só queria fazer esse comentário, né? Eu falei com o Roque, falei com o Osmar, mesmo como disse, não sendo da comissão de finanças, mas também a gente vai atrás e conversa, né? E oportunamente na sexta-feira conversei com eles e coloquei a minha posição. Inclusive, deixei dito para os dois, né? Olha, que eu ia levar em consideração todos os argumentos deles, né? Mas também iria levar muito em consideração a minha opinião e a opinião das outras pessoas que a gente conversa, né? Quando tu tem um projeto, não só conversa com uma pessoa, com várias pessoas, né? Então, nesse sentido, estou fazendo esse meu comentário para depois também poder me posicionar na hora da votação, se o projeto for para votação hoje. Seria isso, presidente. Obrigado, Silvani. Eu acho louvável o que o Pires e o Alcido falaram, que realmente a Brigada Militar deveria ter uma ajuda maior de custo. Inclusive, eu acho como em outras cidades, cada brigadiano deveria ganhar um certo valor de vale alimentação, quem sabe o vale rancho, por mês, para poder se manter na cidade e para ter gosto de trabalhar aqui e defender nossa cidade e tudo. Mas eu também tenho que falar uma coisa que toca muito no meu coração. Eu peço até desculpa se meus colegas de repente não me compreenderem assim. É um trabalho de certa forma de assistência social que o ROC faz. Porque o ROC, eu sei que quando vários casos, eu sei há muitos anos, eu acompanho quando casas já foram queimadas, ele luta para as pessoas terem os móveis de volta, para ter a doação de imóveis, ele luta para cadeira de rodas, ele luta até mesmo para doações para remédios, quando as pessoas não têm condições, não têm dinheiro, ele usa a rádio, ele tem um dom. Eu conheço o Roque desde menino, até ele é da minha terra, ele tem um dom que eu admiro no Roque, e por isso que eu acho que também no caso, não vai ser usado para fazer campanha política para ninguém, são anúncios da cidade e tudo. Então, eu acho que também o Ivoti não ia ficar, né? Se tantas entidades são ajudadas e precisam, e tantas mais faltam ser ajudadas, não é por causa disso que Ivoti vai ficar mais carente ou menos carente. Então, não sou nada contra esse projeto, principalmente, eu deixo muito claro, pelo trabalho do ROC. Seria isso. Obrigado, Alcido. A gente entra em detalhes. Vamos fazer detalhes. Se falou em associação. Associação Comunitária Ivoti. Associação Teatro Brasileiro de Morão União. Associação Bairro Cidade Nova. Associação Morada do Sol. Isso é uma associação com sócios. Eu tenho, por exemplo, 120 sócios na sociedade. Uma contribuição de 30 mil para mim, para a sociedade lá, ela vai mexer com no mínimo 240 pessoas, porque são casais. A diferença entre uma associação comunitária, uma rádio, né, que ganha seus valores com a cobrança de divulgação, uma aqui, só uma que eu peguei, que é a autarquia da água de Ivoti, divulgação de interesse de falta de energia elétrica que pode ser interromper o abastecimento de água, campanhas de conscientização de consumo,
como banho demorado, lavagem de calçados, molhados, grama, divulgação, processo seletivo, simplificado, divulgação, R$3.000, 30 de 1 de 2014. Ótimo! Se a prefeitura usou, se a autarquia usou, por que não passar? Tem que pagar? Ela está usando a rádio. Por que não seguir da mesma forma? Se o ano passado, o ano retrasado, tiveram 30 mil, qual é o problema? Eles podem ganhar isso em etapas também? Um anúncio da Festa das Flores, outros anúncios, eles podem ser pagos por etapas. A gente tirar, assim, associação e tirar 30 mil e dar para uma associação é bem diferente do que tu pegar 30 mil e dar para uma rádio que cobra suas divulgações. Conheço o Osmar, conheço o Rock, sabe? São parceiros, são colegas, são amigos, mas assim, a gente tem que fazer a diferença entre o poder público, ele não pode sustentar uma rádio, né, repassando dinheiro desta forma. Se ele quiser fazer por anúncio, nada contra. Agora, desta forma que está aqui, eu não concordo muito. Sei do trabalho deles, do correio que eles fazem, mas ajudar com 30.240 pessoas, sócios, ou uma associação tem muita diferença. Obrigado, Verônica. Sim, na verdade eu gostaria de me manifestar em relação ao que o colega Alcido fala, que eu discordo totalmente da posição dele, uma vez que se eu estou dando 30 mil para 120 sócios, esses 120 sócios também cobram quando a gente vai numa festividade que aquela sociedade promove. E se nós ajudarmos uma associação como a rádio comunitária, nós estamos atingindo a 19 mil pessoas, 20 mil pessoas, né? Com os anúncios da Liga, da APAI, da própria prefeitura, das pessoas que precisam de auxílio, como a Silvani falou muito bem, né, da questão da assistência social, é pela rádio que se faz toda essa divulgação das pessoas que precisam de um auxílio, que não tem dinheiro para botar um anúncio num outro jornal, e a rádio faz esse serviço social também. Então, os 30 mil vão estar atingindo os 20 mil habitantes de Votim, exceto esse um e outro que não consegue ouvir ainda, mas que, através do ouvido do outro, consegue receber a notícia também. Então, na verdade, eu acho que o argumento do Alcido não cabe. De 120 associados, eu estou dando 30 mil para uma... Nada contra, eu fui favorável, eu acho que a gente tem que ajudar as associações sim, que é uma maneira da gente estar ajudando aquela determinada comunidade. Mas usar isso como argumento de 120 sócios ou 230 sócios de uma associação para uma rádio não convence, porque a rádio atinge toda a população. E os 30 mil que nós damos para as sociedades atinge especificamente aqueles 120 ou 230 sócios que tem naquele clube, e daí os outros que vão lá usufruir também pagam, né? Se eu dei 30 mil para a Sociedade de Harmonia, se eu quero usufruir daquele espaço, eu também tenho que pagar isso se eu não sou sócio, né? Então, na verdade, eu acho que e outra coisa, eu acho muito mais válido nós darmos 30 mil via Câmara, sendo aprovada aqui, a gente sabendo para que fins é, do que a mesma coisa do que ficar empenhando todo mês e chegar nos valores de 20 e poucos mil também, 30 mil, né? E eu acho que de repente, né, é o que se tem aqui hoje. Eu não posso falar de outros números a não ser os que o Oditmar apresentou aqui, mas no fim fica elas por elas. Na verdade, diminui a burocracia, né? E a gente ainda acompanha via Câmara de Vereadores, até porque no próprio projeto consta que mensalmente eles vão estar nos encaminhando, né, o que realmente, efetivamente, eles vão estar anunciando em troca desses valores que a gente vai estar aprovando. Então, eu acho que é muito mais transparente via esse projeto do que mensalmente 2, 3 empenhos, né?
né? Que tu tem que ainda vasculhar no portal para achar e ver o que é, assim eles vão estar nos repassando mensalmente aonde o dinheiro está indo. Então, continuo achando que estaremos contribuindo com a comunidade votiense, sim. Obrigado, Verônica. Eu só gostaria, seu Osmar, que o senhor não se pronunciasse enquanto uma vereadora estiver manifestando. A plateia não pode se manifestar. Se casualmente acontecer de novo, nós vamos cumprir a regra e vamos pedir para o senhor se afastar. Não se pode, é válido, é norma da casa até antes de eu estar aqui dentro. Então, gostaria que o senhor tenha compreensão de que isso não pode ser feito. A questão, assim, de Mara, eu gostaria só que tu colocasse 2014, você me disse tão depressa que eu não consegui acompanhar. Só me dá o valor de 2014. 2013 foi 27, né? Posso repetir? Isso, ótimo, seria bom. 2010, 18.522,50. 2011, 22.072,50. 2012, 15.400. 2013, 26.955. E 2014, 12.345. Obrigado. A questão, eu não estou direcionando a minha votação e nem a cabeça de ninguém. Nós temos várias associações, temos vários clubes, e o Votinho está recebendo, como foi dito, a Associação da Nova Vila recebeu, a Associação Sociedade Harmonia recebeu, sei de Fonte Segura, o Esporte Clube Tricolor quer receber, Cidade Nova quer receber, né? Daqui um pouco, Destaque quer receber, Diário quer receber, NH quer receber, e aí nós vamos ter que começar a pensar, gente, não sou contrário, eu quero deixar bem claro que se tenha uma reflexão. A reflexão é que se daqui um pouco nós damos 30 para a Rádio Poti, 35 ou 30 para a Sociedade de Nova Vila, mais 70 para a Harmonia. E aí nós vamos começar a pensar. As nossas crianças de madrugada precisando ir até o Hospital Regina, porque nós não temos pediatra. Essa é uma reflexão, gente, que nós temos que fazer, não devido aos 30, 70 que estão sendo distribuídos, mas nós temos que equilibrar a balança. Se nós damos 30 mil e beneficiamos associações, nós não podemos deixar os pais terem que ir até Novo Hamburgo, no Hospital Regina, porque o Hospital São José não quer botar durante a madrugada um pediatra. Essa reflexão nós temos que começar a fazer. Quando nós temos 17 brigadianos em Voti e até hoje eu não recebi resposta da ajuda de custo, que queria dar 51 mil ao ano, não foi dado. Porque isso é um problema do governo. Eu quero que vocês reflitam. Problema do 240 pessoas. Vai pagar, vai cobrar a associação. Vai cobrar os associados. O problema da Rádio Poti é um problema? Sei, é um problema. A gente já passou por isso, o Roque, o Osmar, os próprios vieram, o Saquete, quando ainda estava, inclusive o Saquete tem uma causa trabalhista contra a Rádio Poti. Sabemos disso. Isso tudo tem que ser pago. E sabemos que isso para nós também acarreta como comerciantes, donos de fábricas e tudo mais. O Alcido trouxe o ajuste de contas da sociedade, né? Associação, quantos associados, e tudo isso. A Harmonia também teve que trazer, e aí foi dito que nós teríamos que ir até a prefeitura. Gente, aqui não veio nada, a comissão foi falha, né? Quantos sócios tem? Quem é o corpo diretivo? É pago, gente, são 30 mil. Tudo bem, eu condenei isso ano passado e até me surpreendi quando isso era feito em forma de empenho. O Roque está aí, pode confirmar. Brigamos no bom sentido quando ele queria transmitir as sessões da rádio, da Câmara em 2011. Eu disse, Roque, eu não faço, eu vi 200 pila. Né? Não porque eu não quis, porque eu era novato na casa e também não sabia muitas vezes como proceder. A minha grande dúvida sempre é essa.
se nós não temos pediatra. Se o nosso morador lá tiver que ir no Cooper pagar quase 200 pila para passar no cardiologista, né? Nós não temos aqui. Nós tivemos esses dias um caso onde o médico no PA não conseguiu ler um eletro. São coisas que, gente, antes de tudo, nós temos que refletir a questão. Não adianta eu dizer que meu cachorro se perdeu na via Avenida Presidente Lucena pela Rádio Ivoti, se meu pai precisa do cardiologista e o médico não sabe ler o eletrocardiograma. Então, o que eu quero dizer não é uma questão duvidosa de que esses 30 mil a Rádio Ivoti não vai empregar no bom sentido, informando o nosso povo. Esses dias, voltando de Capela de Santana, eu vi a Rádio Ivoti, o Rock Domingos de manhã, animando os moradores de Ivoti. Enquanto que o Russo me disse várias vezes que a cidade nova, 7 famílias não recebe sinal. Ah, mas precisamos, como Osmar disse antes, investir. Precisamos investir. Para que o pessoal da cidade nova também receba. Aí eu ouço do Paulinho que em Novo Hamburgo há interferências. Sabe? Então são coisas assim, é um contexto muito grande. É uma questão muito ampla a se discutir. Nós não sabemos qual é o corpo diretivo. Daqui a um pouco o pessoal vai dizer, não, isso é para o também para o Raul. Né? É para o Raul, porque ele é o presidente da associação, uma coisa, o proprietário, será que é o mesmo? Ou é o corpo da associação que comanda a rádio? A associação hoje é sem fins lucrativos. Né? Então, que nem hoje eu e o Roque comentando logo após o meio-dia, depois um pouco com o Osmar no Banco Sicredi, é difícil hoje manter essas casas de radiodifusão. Mas nós também não podemos esquecer do nosso povo, né, gente? Não adianta a mulher e o homem dançar bandinha em casa se o médico não consegue ler um eletrocardiograma. Se a criança de madrugada tem que ir até o Hospital Regina, pode estar achando que eu esteja falando a maior bobagem da história. Mas a balança pesa. Então são coisas assim muito significativo hoje todo mundo achar. Eu só quero ver o dia. É mãe, a Úrsula é mãe, a Verônica é mãe, eu sou pai, a Silvani, todos nós somos, menos o Pires. Isso é manha. Se quando o neném começa a gostar de chupeta, sempre vai querer. E aí? Sai governo, entra governo e sempre sou a favor. Esse que me dá uma chupeta? Então são coisas assim, gente, que nós temos que refletir. É uma questão muito clara, muito objetiva. R$130 hora médico, pago no PA, a saúde muito bem aplicada, os valores da saúde muito bem aplicados, em valores muito bons, mas às vezes me causa confusão aí na cabeça quando o cara manda fazer o eletrocardiograma e não consegue nem decifrar. Então era essa a minha reflexão que eu queria fazer, porque nós temos o Jornal Destaque, nós temos a revista Mix, eu estou me sentindo aqui já com um problemão. Em 2011 o Roque queria transmitir as sessões. O Matheus está me cobrando uma assinatura do jornal. O jornal LS me cobrou, o NH já estava assinado, o Diário já tem. Quer dizer, fora essas assinaturas, nós temos ainda várias vezes que vem, põe aí um negócio aí no jornal. Quer dizer, é muito dinheiro colocado para meios de comunicação e muitas vezes não é visto pela população ou não é escutado. Então, acho que se deve fazer uma reflexão, principalmente a Brigada Militar, né? Não desistir ainda dessa briga. Né? Estamos tendo reuniões de noite com alguns policiais aí, os caras estão bem desanimados e não se surpreendam. Não se surpreendam se daqui uns dias tem gente já reclamando que tem gente pegando no pé, algo que não existia. Não reclamem depois. Esse pessoal é jovem, a maioria desses guris saíram do exército, foram para a Brigada Militar, vieram da fronteira para cá, a um custo daqui muito mais alto do que eles têm lá, muitos estão querendo ir embora, o aluguel exorbitante de carro e não ganham ajuda, 50 mil, 350 vezes 12, esses não ganham. Eu só quero ver quando Cidade Nova, Esporte Clube Tricolor, outra, pista de motocross da Ficada Feijão, também está sendo pago, ou
deixou de ser pago o aluguel. Então, todos os grupos estão aqui. Imagina se nós começarmos a abrir um leitão lá em cima, daqui um pouco vem terceira idade, como o Paulinho frisou, também está querendo, o Russo já está trabalhando há tempo nisso. A Cidade Nova também está colocando seu CNPJ em dia, também vai querer, para fechar a quadra. E aí, quem segura? Quem não vai dizer que o Alcido ano que vem não vai pedir mais 30 mil, a RAB mais 30, porque eu vejo aqui, a diferença de 3 anos para esse são quase 17 mil reais. A diferença do que foi dado e do que está sendo dado. Então são coisas assim que eu acho que se nós dermos chocolate para uma criança e tu tem 2 filhos, dá para os 2. Agora não dá só para um, porque a saúde merece cuidado. Russo? Sim, boa noite. Como o Horácio falou sobre o incentivo da brigada, eu acho muito louvor que eles falaram. Eu também tive um contato lá na Cidade Nova, como foi falado, vários moradores já me falaram desse projeto de incentivo à rádio, mas como muitos reclamam que não tem antena, não tem como escutar a rádio de lá. Como a última me falou, são 10 anos que tem a rádio de né? E também não sei como o Didmar passou esse valor, era tudo por etapa, né? Porque este ano entrou esse projeto de incentivo. Vários anos era tudo pago por etapa. Eu vejo também bem louvor esse valor, né? Mas eu sou a favor se fosse pago por etapa, né? Como o Horácio tinha falado, né? Eu acho bem louvor isso aí, né? Porque 10 anos em embutir a rádio e hoje está dando um projeto de incentivo. Como ele mantém esse valor ali, que está rico, né? E eu também quero que eles dêem uma olhada lá no pessoal da Cidade Nova, outros lugares que não tem esse antena da rádio que eles não podem escutar a rádio aqui. Então isso aí é a minha manifestação, é isso aí. E eu também quero manifestar, meu voto, eu não voto por pressão. Eu já vim de casa sabendo que eu vou votar, que a comunidade exigiu de mim, e eu não estou vindo ali para ser votado por pressão. Obrigado. Só para retificar, a divulgação então dos 3 mil reais, a divulgação da carta criada do Botim, a empenho foi feito dia 30/1, sem correspondente aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Então, só para deixar bem claro que não for um mês, né? Então, são 5 meses aí. Mais alguém? Sugiro aqui uma questão, e aí eu, como presidente da Câmara e os demais também podem se manifestar, de uma nova redação, de uma emenda, um projeto de lei, para que a gente coloque no artigo 2º, onde fica autorizada a abertura de crédito especial no valor de 30 mil. Então, isso durante o ano, vai até 2015, provavelmente vai fechar em abril o ano. Né? Então, seriam 3 mil por mês, que corresponde, não seria bem 3 mil por mês, 2,5. Então, gostaria de colocar esse artigo que fica autorizada a abertura de crédito, empenho, uma nova redação, e aí uma emenda que eu coloco, onde seria de 30 mil para 16 mil, seriam 2 mil reais mês. Então fecharia o ano em 24 mil, sobrariam 6, né? Para que a gente pudesse alimentar uma outra questão, porque 6 mil, sobrando 6 mil, hoje o pediatra deve estar cobrando 2.500. O cardiologista também deve estar cobrando em torno de 3, 4, 5 mil. Então, acho que essa questão nós temos, como eu disse antes, contrabalançar a balança. Coloco isso em discussão, se é de um mandato, de um contrato de um ano, como diz a cláusula 7, duração de 12 meses para efeitos de patrocínio e prestação de serviço, iniciando em 14 e findando em 15. Então, provavelmente amanhã, 16, entra o convênio, se for votado sim,
já 16 de 2014, abril, e findando 16 de abril de 2015. Alcido. Presidente, eu sugiro que a comissão retire e fique com esse projeto para que a emenda seja feita dentro da comissão. Acho que é bem justificado, daqui a pouco se diminui o valor, assim, ou daqui a pouco, com esse valor que tem aí, tu libera as associações também para fazer suas propagandas, né? Já que é dinheiro também, dinheiro público, né? Daqui a pouco as associações fazem seus anúncios, né? suas propagandas de baile também por esse valor, que seja incluído, não só, né, as propagandas da Liga, da PAI, da Prefeitura, né? Então, daqui a pouco tem como encaixar também, sabe? Nós temos várias associações aí que, né, tem seu custo também para a divulgação de eventos. Eu sugiro que essa emenda, acho que repasse a gente para a comissão e a gente analisar. Só deixa eu colocar aqui a cláusula segunda da execução do projeto. Conveniado se compromete a efetuar transmissões diárias para a difusão de ideias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade, estimulando o lazer, a cultura, o convívio social, a prestação de serviço de utilidade pública, o aperfeiçoamento profissional e a capacitação do cidadão. Então, creio que aqui na elementos de cultura e também hábitos sociais se engloba nessa questão de que desse teu referido na cláusula segunda da execução do objeto. O conveniado seria a rádio, se compromete, então, quando você for lá com a Sociedade Teatro Brasileira, ele vai fazer o anúncio e não poderá comprar, né? Paulinho? Senhor presidente, eu gostaria de fazer um encaminhamento. Assim, como o nosso regimento diz que as emendas têm que ser protocoladas na casa até sexta-feira, então se devolva o projeto para a comissão, se protocola essa ideia nova então, que surgiu hoje à noite construída aqui, né, protocola ela para que semana que vem possa ser votado, e além disso também já sugeri para a comissão que ela vá atrás também de todas essas informações que nós exigimos dos outros, da alunia, da sociedade, para ver se o CNPJ está em dia, quem é a diretoria, inclusive da discussão que nós fizemos, quantos associados tem, quem são, enfim, sabe? Traz todas essas informações e aí sim eu acho que tem muito mais tranquilidade para os colegas vereadores votarem essa questão semana que vem. Então eu sugiro dessa forma esse encaminhamento. Mais alguém? Eu só queria fazer um comentário a respeito da diminuição de valores. Eu continuo achando, eu acho que o prefeito está sendo muito correto em estipular um único valor para todos. Se começar um 30, outro 26, outro 40, outro 50, aí sim que vai virar problema. Eu acho que está muito correto em se estipular um valor para todos. Aí ninguém vai ganhar mais, ninguém vai ganhar menos. Se um já ganhou, os outros têm direito também. Eu concordo, eu acho que no momento que tu deu para um, tu abre a brecha e tem que dar para todos. Eu acho que isso nós também temos que avaliar. Se nós já aprovamos 3 aqui, né? Não é justo que nós não, pelo menos esse um ano, não sejamos coerentes e não façamos o mesmo para os demais. Então, acho que isso cada um teria que pensar também em relação a essa emenda e ao que foi colocado aqui hoje, né? Eu acho que... Só uma pergunta, Verônica. Sim. Sociedade Harmonia, 30 mil. Sim. Sede Campestre. 10 por ano, são 70. Então, Mas a sede campestre tem nada comigo? Pois é, então ao todo dá 70 mil. Tá, mas a Só sede que assim, campestre Não, só um tem... pouco, questão de ordem. A sede campestre tem um projeto diferente. Eu acho que a gente tem que resgatar esse projeto, porque a prefeitura vai usufruir do espaço, né? Não, tranquilo. Que Quando você nem diz o Campo 30, de Voti, que também, eu acho que são projetos diferentes. O Esporte Clube Voti recebe um valor onde também se usufrui do espaço. O Instituto de Educação recebe um valor também, onde se usufrui do espaço. Então, são projetos diferentes desses de repasse para as associações. De repente, seria importante, então, de resgatar esses projetos para se ver isso, né? Porque eu acho que eles têm
questão que nem do Alcido, lá diz no projeto, na justificativa, o ensino à prática do boliche. Né? Lá em cima também, a questão da piscina, e a sede em si, o Iboti também. Né? Então, mas o que eu quero colocar, Verônica, quando você coloca aqui, tem que ser 30 para todo mundo, na verdade foi 10, mas vai ter 40 até o final do ano para a sede campestre. Essa é a minha colocação, só isso. Úrsula? A Sociedade de Harmonia também, como no ano passado, nos anos anteriores, era usada a Concórdia, a Prefeitura fazia um repasse, ela está sendo usada, até agora parece que vai ser feito ginástica e tudo mais dentro da Sociedade de Harmonia. Quando tem algum evento de palestra e coisa, é usado lá. Então é uma maneira também, como já foi falado, então, só para alertar que ela também está sendo usado, né? Está sendo pago sim, mas eles estão dando a sua contribuição. Não, tranquilo, você acha isso bem saudável, que tu colocas isso, tranquilo, ninguém está direcionando o caso contrário. O que eu só quero dizer, e aí eu retifico o que o Paulinho diz, nós pedimos isso e foi amplamente discutido essas questões de documentos, certo ou não, o Alcido também, aí depois não trouxeram, nós queríamos ir lá, né? Então, mas isso aqui começou a ficar vago. Então, eu gostaria que a comissão olhasse essa questão, como é uma ideia, ela não vai, eu não sou subalterno aqui que vai dizer não, vai ser 24, se vocês acharem 30, bom, mas o que eu acho que o Paulinho colocou, como funcionou para as duas, vai ter que funcionar para a Rádio Iboti também e para as demais que estão por vir. Né? Então, volta o projeto para a semana que vem e a comissão vai atrás para ver sócios, direção e documentação. Tá bom? O projeto, então, 23 ficará então para a semana que vem. Vamos então para o projeto da ordem do dia, projeto de lei 26. Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para a área de educação, comissão de orçamento. Bom, presidente, a minha opinião sobre esse projeto é que a gente teve e tem o dever de incentivar a educação, sim. Isso, principalmente os cuidados dentro de uma escola, que há grandes necessidades hoje, né, de ajuda, né, de crianças deficientes e com falta de mobilização, né, de não poder fazer algumas práticas. Então, conforme esse projeto aqui de lei, né, que eles têm esse direito. Eu acho que a vereadora Verônica está dentro de uma Secretaria de Educação também, mas mais à frente ela deve, né, acho que saber a forma e para quais escolas que ela deve estar indo. Por favor. Bom, na verdade, assim, a gente trabalha muito com a questão de estagiários, né, que também estão fazendo esse apoio. Mas o acompanhante especializado, ele consegue ficar um tempo maior, que é 1 ano, e o estagiário geralmente, assim, como ele não tem vínculo empregatício, não tem nada, no momento que ele consegue um outro emprego com carteira assinada, ele sai, né? Então, a questão do acompanhante especializado é importante, porque eles ficam mais tempo, eles ficam pelo menos esse 1 ano, e eles criam um vínculo com essas crianças com pessoas com necessidades especiais. Nós ainda temos vários alunos que ainda não estão tendo esse acompanhamento. O número está aumentando gradativamente a cada ano que passa em Iboti, por ser um município referência em atendimento a crianças com necessidades especiais, né? Esse caso específico é para alunos da 25 de julho e da Guilhermina Mertens, né? Nós temos alunos ainda nessas 2 escolas que nesse momento ainda estão precisando de acompanhamento especializado. Então, seria para esses casos. E assim, nada assim que os estagiários continuam tendo, mas o acompanhante especializado é aquele profissional que já tem qualificação na área, né? E a gente tem a garantia de que eles ficam um maior tempo e conseguem ter um trabalho mais específico com essas crianças, né? Isso. Comissão definida, acho que pode ir para a votação. Projeto 26 em votação. Antigo. Por favor.
Silvani, Favorável. Paulo, A favor. Úrsula, A favor. Verônica, Por favor. Vilmar, Pires, A favor. Jânio, A favor. projeto 26 aprovado por unanimidade. Gostaria ainda de distribuir, antes que passou, 3 projetos que deram entrada hoje. O projeto 32 é a origem do Legislativo, reajuste do subsídio dos vereadores. Artigo 11, subsídio dos vereadores era ajustado em 6,46% a partir do dia 1º de abril de 2014. Comissão de Finanças, reajuste, projeto 33, reajuste subsídio dos secretários municipais na mesma porcentagem, de 6,46%. Projeto 34, reajusta o salário do prefeito e da vice-prefeita, no mesmo valor, no mesmo percentual de 6,46%, os 3 com a comissão do orçamento. Eu só queria pedir encarecidamente para que a comissão sentasse, tivesse um parecer, porque logo em seguida, como é data base do 1º de abril, terá que ser votado até a semana que vem, porque no dia 29 nós não temos sessão. Então, gostaria muito que a comissão sentasse, analisasse e desse parecer. Então, agora hoje nós vamos para as exposições pessoais, começando com o Jânio. Vilmar, dispensado. Feliz aniversário para a pequena. Tá? Boa noite a todos. Ao ofício, ao Executivo e Secretaria de Obras. Uma reclamação do senhor Jacó Luiz, que trabalha no depósito de bebidas na rua Rio de Janeiro, do bairro Cidade Nova. Ele reclama da rua Paraguai, logo após do calçamento que termina, aí tem uma estrada de chão, aonde que essa semana foi patrulhado lá, e ele me passou hoje, até ele veio aqui na Câmara, hoje de tarde, reclamando dessa rua que foi patrulhada e que foi feita uma valeta no meio da rua, mas não pela patroa, pelos moradores lá, os caras não andaram muito rápido. Então ele disse que está dando impacto muito no carro, quando passa lá, com a caminhonete. Então ele sugeriu que faça um quebra-mola lá. Ele até foi na Secretaria de Obras para falar com o secretário. Daí ele disse que o secretário falou para ele que tem que ser ouvido os moradores. Então eu peço aqui, vamos dar uma olhada lá nessa rua Paraguai. Quero mandar um ofício ao Executivo e para o Rafael Cora. Peço a renúncia do projeto número 2793-2013, onde que não há mais incentivo fiscal para a empresa do Adelar Antônio Brau. E quantos meses foi feito o incentivo foi pago lá? Então eu peço que eles mandem essa renúncia do projeto para nós aqui, para a Câmara, para ver quantos meses foi pago. E um ofício ao Executivo e Secretaria de Obras, na rua Caxias do Sul, ao lado do posto de saúde Jardim Billy, onde há um terreno vazio e o mato está tomando conta. Além do mato, também há muito lixo, móveis jogados do lado lá. Então, onde eu passei lá no posto de saúde, e eles pediram que faça essa limpeza lá, nessa área do terreno vazio, na rua Caxias do Sul, ao lado do posto de saúde. Então, esses são os 3 ofícios. Obrigado. Obrigado, Jânio. Cílio. Cílio aí. Boa noite a todos. Eu queria mandar um ofício à Secretaria de Obras pedindo a limpeza da área pública na rua Riachuelo do bairro Jardim Panorama. Seria isso hoje à noite, presidente. Obrigado, Silvani. Paulo. Hoje eu passo. Úrsula. Boa noite a todos. Eu gostaria que fosse mandado um ofício
para a administração municipal, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento, ver a possibilidade de se fazer um contato com todas as farmácias que nós temos no município de Ivoti, para termos um plantão à noite. Porque como o Beto, o nosso, estava pedindo, né, pediatra à noite, então, assim, várias pessoas já vieram me reclamar que iam no plantão à noite e tinham que ir nas cidades vizinhas para comprar os remédios. Então, não adianta nós termos plantão se a gente não tem farmácia aberta de noite. Então, eu gostaria, porque antigamente nós já tínhamos, quando nós tínhamos muito menos farmácias em Ivoti, agora a gente tem muitas farmácias e nós não temos mais plantão. Então, ver a possibilidade de termos um plantão à noite. Eu acho que isso não fica difícil para ninguém, porque tem vários, se divide se tem um plantonista. Gostaria também de pedir um ofício para o Departamento de Trânsito, que eu já pedi uma vez, um tempo atrás, como eu passo muito na frente da creche Bem Querer, e essa semana várias pessoas do meu bairro, me falaram a mesma coisa, e eu disse que eu já tinha falado uma vez e vou repetir de novo e vou pedir para eles tomarem uma providência. Nós sabemos que tem muita gente na frente dessa escolinha. Sempre tem dos dois lados estacionamento. E o terceiro carro que passa, muitas vezes eu quase peguei uma criança, isso que eu sempre passo muito devagar ali, a gente sempre sabe que as crianças, querendo ou não, os pais, às vezes tem duas crianças quando vê uma corre para a rua. Então, se pudessem pensar em só estacionar no lado da creche e não mais no outro lado, que se tenha só um lado para estacionar. E também pedir para a Secretaria de Educação para ver com a creche a possibilidade, porque às vezes as mães abrem e largam as crianças no lado da rua, que eles abrem a porta no lado da creche para tirarem e colocarem aquelas crianças para dentro, porque senão daqui a pouquinho nós vamos ter um atropelamento ali naquela rua. Também ali na saída daquela mesma rua, na esquina, tem aquela casa do Arno, tem uma rua que ela fecha, para quem quer descer, ela fecha toda a visibilidade do trânsito. Então, que possa se fazer a poda dessa árvore, que provavelmente a Secretaria das Obras vai ter que fazer a poda dessa árvore, que ela dá uma olhada juntamente com o Departamento de Trânsito para não dar problemas ali, porque ali já é uma saída bem complicada, né? Nós sabemos, para baixo e para cima é bem complicada aquela saída, então que a gente toma algumas providências ali. Obrigada. Posso terminar a primeira parte? Sim. Depois. A turma vai pedir, pode ser? Tá. Assim, dentro dessa questão que eu colocasse ofício para o meio ambiente, não, para a Secretaria de Trânsito, eu acho que está para surgir um pouco mais ali. Quem sabe, nesse meu pedido de fazer um redutor de velocidade ou fazer um lado, estacionar outro lado não, também sugerir que de repente se faça essa ali como uma única entrada, até para evitar os caminhões que muitas vezes passam ali, e por último ainda também, ajudar a surgir ali, a possibilidade de examinar também, se por acaso for feito mão única, e mais um lado faixa amarela, toda ela, para não estacionar, quem sabe, para não ter pouco estacionamento, também se faz estacionamento oblíquo também. Assim como tem na frente da prefeitura, então tu tira um lado de estacionamento, espaço, né? Mas tu deixa oblíquo para estacionar. E faz ela mão única e corredor de velocidade, enfim, são várias questões para levar isso, porque realmente o risco é muito grande, várias pessoas estão questionando. Então, uma sugestão a mais para incluir o teu ofício para encaminhar isso para a Secretaria de Trânsito. Obrigado. Até na outra vez, quando eu pedi, eu acho que eu pedi pelo menos aquela quadra mão única. E como algumas pessoas que eu falei acharam que era meio complicado. Mas vai-se a sugestão e eles vejam isso e vejam o que é melhor, então, para essa situação. Obrigada. Obrigado, Úrsula, Mônica. Massa. Iris.
também, só para complementar, né? Se botar aquela mão única, os caminhões vão passar pelo centro. Tem? A discussão é depois. Ofício Executivo, em nome de toda a comunidade votiense, solicitamos melhoria dos serviços de telefonia e internet, a fim de estabelecer melhor qualidade de comunicação e navegação nesses sistemas. Atualmente, a cidade de Voti dispõe somente de uma opção de internet via cabo, banda larga, que é a Oi. Ressalvo que na primeira semana de abril foi constatada a inoperância do serviço, prejudicando dessa forma diretamente os serviços de indústrias, comércios e escola em geral. Solicitamos então para o Poder Executivo de Voti a intermediação junto com a Anatel, a inserção de outra ou outras operadoras, a fim de oferecer melhorias nos serviços citados acima. Ressalvo que a GVT possui pacotes bastante acessíveis, já sendo oferecido há 4 anos em Instância Velha, município de Cidade Vizinha. Outro ofício, esse aqui para o Departamento de Trânsito, para que dê uma olhada na rua José de Alencar, onde vários motoristas e moradores desta localidade estão preocupados com um caminhão que está estacionado todos os dias nessa via. Uma vez que o mesmo tira a visibilidade dos motoristas, tornando a via ainda mais perigosa, pois ela é estreita e muito movimentada. Fiz a Secretaria de Obras para saber por que eles começaram o trabalho na Jacob Dine, na frente da casa do senhor Laércio Bitt, e não terminaram. Pois na última chuvarada a água voltou pelos canos e inundou a área de serviço, trazendo tudo que é tipo de sujeira e deixando um mau cheiro na residência. Portanto, eu gostaria que eles voltassem nessa rua e limpassem o bueiro e os canos para evitar mais futuros transtornos, sendo que há mais 2 casas sendo construídas para cima desse bueiro e dessa casa. Seria isso, realmente. Gostaria de te dar um reforço também, quando tu pede sobre os telefones, principalmente o celular. Aliás, nem só o celular, mas é o celular. Porque, que nem lá na Feitoria Nova, qualquer operador, a operadora não pega sinal nenhum. E, novamente falando, no domingo estava lá na feira colonial, na feira de Páscoa, várias pessoas me reclamaram que não tem sinal de telefone num lugar que é o nosso maior polo turístico. Agora, cada vez aumentando mais, nós não temos nenhuma telefonia lá. Então, eu gostaria que realmente fosse colocar junto com esse pedido para com que entre em contato então, com as telefonias e que resolvam o problema. Obrigada. Gente, se cada um de vocês estiver agora no inverno, um dia chuvoso, fica em casa e olha aquele livrinho da comissão da telefonia. Ali consta tudo o que vão fazer e o que vão querer fazer. Agora até aonde precisar. Faço os trabalhos da vice-presidente Silvani. Eu gostaria aqui em primeira mão dar uma boa noite à imprensa, aos moradores que aqui se encontram. E logo em seguida enviar ofício ao grupo de jovens Suave na Nave, parabenizando essa garotada aí, esses jovens que tiveram uma bela atitude na última semana, onde arrecadaram vários quilos de alimentos, uma atitude deles próprios, e entregaram isto no asilo do Panorâmico e também para a PAI. Então quero aqui reiterar, deixar registrado o grupo de jovens Suave na Nave, parabenizando por essa atitude, já que a gente nota que muitos jovens não vêm se preocupando em algumas questões, e esse grupo aí a gente tem que dar os parabéns. Também quero pedir um ofício ao secretário de Obras que providencie o patrulhamento e também seguramento na rua, que agora me fugiu o nome, mas ela fica do lado da creche onde a Úrsula agora estava colocando, e ao lado da fisiomédica da André Esperotto. Maria, uma rua complicada, rochosa, que qualquer chuva lava a estrada e aí derrama o saibro e a brita sempre para cima da grama dela. Então gostaria que ela olhasse, a Secretaria olhasse isso com bons olhos, como também as podas de árvore em frente ao Tição, a pizzaria Tição, pois quando você sai do Concórdia e quer entrar
na Avenida Presidente Lucena, as árvores lá estão dificultando a entrada dos motoristas, a conversão à esquerda. Outro problema que eu venho aqui olhando e ontem indo para o interior, nós temos aqui um problema muito grave, que é a descida da Rua Tuiuti, referida à terceira pista. A empresa que fez é a Pavicom, e vários assuntos já foram colocados, e que a empresa pediu ao executivo para que processasse ela, para que ela então pudesse andar, segundo comentários. Mas para deixar isso mais claro e com uma clareza maior, eu venho aqui nesse ofício convidar o engenheiro, ou até o próprio Roque Magatini, da Pavicom, que é o engenheiro de trecho, para que ele venha até essa casa para nos colocar o que houve e o porquê houve essas ondulações na descida. Esses dias comentando com o motorista daquela referida caminhonete histórica da prefeitura, a Gralo, coloquei para ele cuidar, que se for para o interior, com a turma em cima, com o pneu fino, essas ondulações podem ocasionar sérios riscos àqueles que estão sentados em cima já. Venho colocando isso porque quando tu desce com o carro e moto, muitos motoqueiros já me reclamaram sobre essa questão de não conseguir quase segurar a moto. Então, faço o convite ao Roque Magatini ou outro da Pavicom para que venha a essa Casa Legislativa e explique o que houve na terceira pista no sentido cidade interior. Era isso. Faço os trabalhos para o presidente da casa. Tenho aqui também um pedido de informações do vereador Alcido, onde ele solicita informações ao Poder Executivo que aprova os projetos de loteamentos de quem aprova os projetos de loteamentos, desmembramentos e construções no DPU. E quantos loteamentos foram aprovados de 2013 até o momento. Assinado, vereador Alcido Ratzi. Desejo a todos uma bela noite. Vamos votar. Deixa a Páscoa para domingo. Votação do pedido de informações, Alcido, Silvani, Favorável. Paulo, Úrsula, Verônica, Pires, Jean. Como a Verônica já, a Úrsula já emendou, e uma ótima Páscoa a todos. Obrigado.